Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estou assustado, irmãos. Estou assustado de ver tantas pessoas nas redes sociais, gente, defendendo a pregação do ancião que pregou sobre a página em branco. Eu estou vendo professores da toda a CCB, né? Professores, repórteres, ex-pastores que diz ter conhecimento bíblico, defendendo a pregação. E a informação que me chega, lá de Guarulhos, é que esse irmão foi chamado a atenção pela essa pregação. Mas o próprio povo da CCB, eu tenho certeza absoluta que o Luiz Carlos de Viçosa, os irmãos lá, vendo uma pregação dessa, eles vão falar, isso aí foi revelado por Deus. Eu tenho certeza que não, irmãos. Mas você vê gente fazendo um vídeo defendendo isso. E qual que é o argumento deles, gente? É dizer, você não é espiritual, irmão. Você não é espiritual. Você não sabe, você esteve dentro da CCB, você ficou lá muitos anos, mas você não alcançou, você não sentiu a glória verdadeira, você não alcançou os milagres, as obras, Deus não operou nada na sua vida. É por isso que você não entende a CCB. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, irmãos, com todo o respeito e carinho que eu tenho a vocês que me seguem, e vocês não concordando comigo, eu te respeito do mesmo jeito, eu te amo do mesmo jeito. Você tendo pensamento diferente, eu te amo e te respeito do mesmo jeito. E eu vou contar aqui para vocês, a gente vê um monte de gente se achando super, mega, hiper, break espiritual aqui na internet. Por ele ser da CCB, ele se tornou um espiritual. Ele voa, ele tem asas, né? Porque ele é espiritual. O que você não entende na CCB? Que Jesus, Deus morreu, ressuscitou, mas no céu não entrou? É porque você não é espiritual. A túnica de Jesus, quando foi morto, poderia até ter, se tivesse uma etiqueta, ia estar escrito CCB. E você não entendeu, porque você é espiritual. E no final desse vídeo eu vou mostrar aqui a compra que foi feita com a ajuda de vocês e a casa que a gente foi ajudar ali pela ajuda de vocês. Então eu vou começar a contar aqui. Irmão, você sabe, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo mérito é de Cristo Jesus. Eu não sou nada, irmão, não sou nada, não sou nada. Não... Irmãos, eu não abri esse canal, quando eu abri esse canal eu era da CCB. Então eu não saí da CCB com raiva e vim para Sorocaba porque eu queria ter ministério, porque se eu quisesse, vários irmãos, quando eu mudei de cidade, falaram, Júnior, vem aqui para minha cidade, a gente sabe que tem prazer de servir a Deus, aqui nós vamos te usar na obra, vamos te dar oportunidade. Eu falei, não, irmãos, eu preciso recomeçar. E eu vim para cá, para Sorocaba, eu era da CCB, e eu montei um canal sendo da CCB. E a gente vê esses homens megas espirituais aqui na internet defendendo a CCB, eu fico meio assustado, porque eu queria saber qual o espiritual que esses homens têm. Irmãos, pela misericórdia de Deus, nós levamos para a congregação mais de 100 pessoas, irmão. Nós orávamos, fazia visita, anunciava Cristo. Onde nós entrava, que tinha demônio que manifestava, Deus mandava embora para o seu infinito poder. Quantas obras a gente viu milagres? Esses homens falam que é espiritual. Quantas pessoas essas pessoas levou no batismo? E eu vou contar aqui para vocês, peço que você fique até o final desse vídeo, para me mostrar para esses mega, hiper espirituais, defensores da CCB, e tanto espiritual que a gente não vê nada de espiritual, né? Eu vou contar aqui para vocês, irmãos. Eu sempre fui muito de oração, de consagração, li na Bíblia, orava de madrugada, orava. Isso vale a pena orar, sim, irmãos. Busca a Deus, buscai-me-eis e me encontrareis, quando buscar de todo o meu coração. Eu busco o que me ama. Os que madrugada me buscam, esse me acharão. Vocês podem, quem não quer, quem não crê, quem não quer, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Não tem problema, eu não vou querer que você pense igual a mim, seja igual a mim, tá bom? Seja aquilo que Deus quer para você. Irmãos, e quando nós casamos, e nós ficamos ali por muito tempo sem ter filhos, e tinha um desejo no nosso coração. Até achávamos que estava algum problema em mim ou na minha esposa para querer ter filho. Irmãos, e todo irmão que vinha orar em casa, Deus usava os irmãos das irmãs, e pregar. Deus me deu uma revelação, eu de madrugada orando, que o meu primeiro filho seria um menino, e se chamaria Davi. E os anos se passou, era solteiro, casei. Todo irmão e irmã que orar em casa pregava que o nosso primeiro filho seria um menino, o varão.
Irmãos, a verdade foi, quando foi no final de 2011, mais ou menos no meio de 2011, mais ou menos ali, uma irmã veio orar em casa. E ela falou assim, ó, eu vejo um menino correndo dentro dessa sala. E antes de findar esse ano, 2011, vou gerar um menino, sua esposa vai ficar gestante de um menino. Irmãos, foi batata. Isso aí foi no começo, no meio do ano. Quando foi em outubro, minha esposa veio ficar, final de outubro ali, minha esposa veio fazer uns exames. Irmãos, veio encostar realmente que ela estava grávida. Foi no final, quase no final do ano ali. Não vou lembrar a data agora, 2011, no final do ano. Porque eu lembro, porque quando foi em janeiro, no começo de janeiro, dia 10 de janeiro, a gente foi fazer uma viagem para a Bahia junto a alguns irmãos. E a criança estava perfeita na barriga dela, tudo certinho. Quando nós voltamos daquela viagem da Bahia, minha esposa, passados os seus dias, foi fazer uma outra nova ultrassom, irmãos. E a criança estava morta dentro do ventre da minha esposa. A criança estava morta dentro do ventre da minha esposa. Irmãos do céu. Quem é de Carapicuíba sabe, tem o Hospital Santa Clara. Ela tinha ido lá. Eu falei, não, agora que é o Alfamed, né? Eu falei para ela, me ligou, chorando, desesperado. Falei, não, vou te pegar aí, vou te levar em Osasco, lá no Montreal, para a gente fazer uma nova ultrassom. O médico pode ter errado, acontecido alguma coisa. A verdade foi, irmãos, que quando eu cheguei naquele hospital, peguei ela, entramos naquela sala, irmãos, a mulher ali, a médica abriu a tela, ligou lá a tela, mostrando a criança assim tal, mostrando o ultrassom. Quando ela ligou o coração, não tinha batimento cardíaco na criança. Realmente, a criança estava morta dentro do ventre da minha esposa. O filho da promessa, da palavra, da pregação, da profecia. Irmãos, eu liguei para um companheiro meu, ele é da congregação até hoje, o Diego. Quem é de Carapicuíba sabe dessa história. Falei, preciso orar agora. Ele falou, o que foi, Júnior? Meu filho está morto dentro do ventre da minha esposa. Ele pegou e falou assim, como, meu Deus? Falei, mas eu preciso orar, não fala nada. Arruma um lugar para gente orar. Ele ligou de São Paulo, cara, porque para Serquilho, na casa de um amigo dele, que é um homem de Deus, de oração, tudo. Ele falou assim, tem como se receber eu mais um casal aí na sua casa? Ligou de cara, porque ligou para Serquilho, 100 quilômetros, acho que dá. Aí o irmão de Serquilho falou, pode vir. E ele me ligou, falou, Júnior, o irmão vai receber nós, vamos lá. Eu falei para ele, você avisou que eu ia com você? Eu não falei nada, só falei que era um casal. Nisso, irmãos, quando passou-se 10 minutos, esse irmão de Serquilho ligou para ele e pegou e falou assim, quem que vai vir aqui em casa? Você, o Júnior, a Sumaia e mais quem? Ele falou, mas quem falou para você que era o Júnior e a Sumaia? Ele pegou e falou assim, Deus já passou aqui, já me contou algumas coisas. Irmãos, nisso eu estava na casa da minha mãe também falou, também vou, a minha coisa também vou. Nós fomos em 3 carros para Serquilho. Aquele silêncio dentro do carro, na Castelo Branco, sentido interior. Irmãos, e quando nós chegamos naquela casa, Deus tomou aquele irmão e falou assim, vocês vieram aqui com um ponto de interrogação em cima dos vossos carros, porque vocês vieram aqui saber sobre a promessa que está dentro do ventre da tua esposa. Olha só isso aqui, irmãos. E esses homens espirituais acham que são espirituais. E vocês vieram aqui, como Sara era avançada de idade, né? Ou queria ter um filho, alcançou um filho, a misericórdia de Deus, né? Porque era avançada de idade. Vocês acabaram, olha o irmão pregando, vocês acabaram de sair do hospital e nesse papel está escrito morte. Mas vou gerar vida dentro do ventre. Não é morte, é vida, eu vou fazer um milagre, irmãos, imaginem. Mas com o papel da criança morta. E ele falou, vai congregar hoje que a palavra vai confirmar. Olha bem essa história aqui, irmãos. Não julgue. Espera terminar. Bom, nós saímos daquela casa alegre, era tarde, saímos correndo, vamos congregar no Antônio Porto, em Barueri. Quando nós entramos na igreja, estava cantando o terceiro hino, que era o hino antes da oração, primeira oração. E quando terminou, sentamos, cantamos ali o resto do hino, antes de nós dobrar o joelho, aquele irmão pregou e falou assim, vocês entraram aqui, alguém entrou aqui hoje, vocês saíram do hospital e pegaram um papel, e esse papel está escrito morte, mas eu vou fazer um milagre, não é morte, é vida. Irmãos, onde você falava, existia um homem de Deus, congregar, buscar a palavra, a gente ia. Irmãos, para encerrar aqui, quando foi passado-se o Edmilson de Garaçu, eu vim congregar em Carapicuíba, fazia, irmãos, alguns dias que a minha esposa estava com a criança morta dentro do ventre dela. Ele estava dentro do culto do São Daniel de Carapicuíba. Eu fui pro lado dos homens, minha esposa ficou mais no meio. Meu celular normalmente eu desligava. E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, meu celular começou a vibrar, não tinha começado o culto, estava no primeirozinho ainda. Meu celular vibrando.
minha irmã me ligando, depois de mais ou menos, nós estávamos meia hora já dentro daquela igreja, a minha irmã me ligando, falou, vem para casa aqui. Eu falei, o que foi? A sua esposa passou mal aí na igreja, e ela pediu para o irmão trazer ela aqui, ela queria que você ficasse aí para ainda ouvir a última palavra. Eu estou levando ela para o hospital. Meu irmão do céu, saí daquele culto, nem ouvi a palavra. Fui para aquele hospital, e quando chegou naquele hospital, irmãos, que eu entrei dentro da maca, minha esposa tinha abortado aquela criança. A minha única preocupação foi fazer o quê? Pegar o atestado de óbito e ler. Quando eu li lá, estava escrito sexo masculino. Irmãos, falei, até aqui Deus não mentiu. Deus prometeu que ia ser um varão, que ia ser um menino. Mas e agora? A profecia, a palavra, a revelação, tudo que falou na minha vida. Você imagina, irmãos, eu como porteiro, os irmãos me ligavam, do Brasil inteiro, bastante conhecidos. Bom, Júnior, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá? Eu falei, irmão, não tem como eu dizer que Deus não existe, por tudo aquilo que eu já vivi, tudo que eu já vi, já presenciei, dizer que Deus não existe. Mas, irmãos, seja feita a vontade de Deus. Quem sou eu para questionar o Criador? Mas seja feita a vontade de Deus. Irmãos, olha isso aqui. Quando se passou 23 dias, que a minha esposa tinha perdido a criança, eu saí do culto de um sábado, e um irmão me ligava, Júnior, vem aqui em casa, aqui tem uns irmãos de Sorocaba, de Peró, do interior, de vários lugares, e vem para aqui para casa, onde que eu estou aqui, vem para cá onde que eu estou. Irmão, eu falei, irmão, eu não vou, porque minha esposa estava em recuperação ainda. Eu falei, vou na casa do meu irmão, que é aniversário dele, fui lá na casa do meu irmão. Aquele irmão, quando eu saí da festa, que eu estava indo embora, para você ter ideia, aquele irmão me ligou umas 10 vezes. Quando eu estava indo embora da festa da casa do meu irmão, ele me ligou de novo. E eu falei para minha esposa, vai para casa descansar. Eu vou lá nessa casa, nessa oração. Esse irmão está insistindo tanto, que eu vou lá nessa oração com ele. Irmãos, quando eu cheguei nessa oração, ela falou, não, eu vou com você. Nós chegamos nessa casa, entramos numa cozinha, tinha um corredor com uma sala muito grande, que deveria ter ali uns 80, 100 pessoas. Aquele irmão que nos chamava, falou assim, eu senti de cantar um hino para um casal, e chamou eu e minha esposa para o meio daquela sala, nós saímos da cozinha. Quando nós chegamos, irmão, no meio daquela sala, aquele irmão tocou um hino no violão, e eu falei, ele falou, só isso que eu senti, quando eu ia dar meia volta para me voltar para o meu lugar, irmãos. Deus tomou o irmão Carlinhos, não sei, ele era cooperador na cidade de Peró, não sei como que está a situação dele agora, faz tempo que eu não tenho contato com ele. Ele era na época cooperador de jovem. E ele falou assim, não, casal, não volta para o seu lugar, não. Eu pensei que o irmão que tocou esse hino para vocês, ele ia pregar para vocês, mas Deus me deu uma visão para pregar para esse casal, e se a Irmandade nessa sala me ajudar na comunhão, eu vou pregar. Porque eu vi essa mulher há 23 dias atrás, ela deitada sobre uma maca, sobre um pano branco, um soro no seu braço esquerdo, ela olhando para um teto do hospital e uma lágrima que caía dos teus olhos. Mas se você saber que é Deus que fala com vocês, ela não estava doente. Há 23 dias atrás, ela perdeu uma criança. E para vocês saber que é Deus que fala com vocês, você já tinha comprado tudo azul e já tinha anunciado para a cidade a sua vitória. Mas houve-se um grande questionamento na cidade, porque vocês me serviram, porque vocês viajaram, porque disso, porque daquilo, mas o Senhor prega para vocês dentro dessa oração. Como eu fiz com Abraão, eu fiz com vocês. Testei a vossa fé. E vocês não blasfemaram contra o meu nome, não blasfemaram contra a minha palavra, e se manteram vivo, fiel à minha palavra. E te anuncio o Senhor nessa oração. Eu já vejo uma flor azul caindo no meio dessa sala. Vai se passar 3 meses dessa pregação. Vou gerar um menino dentro do ventre da tua esposa. Daqui a 3 meses, ele veio e bateu no meu peito e falou assim, porque a minha palavra prometeu para você que é seu menino. Irmãos, você imagina como estava aquela sala, aquele peso, aquela angústia, aquela aflição, aqueles pontos de questionamento, caiu por terra naquela oração. Na verdade, irmãos, 3 meses dessa pregação, minha esposa veio ficar gestante, nasceu o Davi, dia 19 de janeiro de 2013. Nós estamos dizendo aqui que Deus cumpre quando Ele quer falar. E aí, a gente vê gente dizendo que é muito espiritual, que nós não entendemos as coisas espirituais da CCB. E ainda, Deus mandou um brinde para nós, a Esther, que agora, em dezembro, vai fazer 11 anos, e Davi vai fazer 12 de janeiro do ano que vem. E aí as pessoas dizem que nós não somos espirituais.
O Senhor nos abençoou muito, nos deu condições de viajar esse Brasil afora. Vimos muitas obras, milagres, prodígios, maravilhas, mas esse vídeo não ficar muito longo, vou contar só duas rapidinho. E vou sentar, tá, Irmandade? Com todo amor e carinho, para mostrar os espirituais. Irmão, nós viajamos muito, oração em casa, dia e noite, muitas obras, libertando do câncer, depressão, dos vícios. Não, casamento restaurado, curas, libertações, obras, milagres. Foram mais de 100 que o Senhor deu a graça de levar no batismo. Estão firmes em Cristo Jesus. Quando eu anunciava Cristo Jesus. Cristo cura, Cristo liberta, Cristo salva. Cristo transforma a vida das pessoas. Irmãos, passados os anos, o Senhor nos abençoou muito. As coisas veio a pandemia, veio a crise aí, tudo. Tínhamos um comércio, fechamos o comércio. Aconteceu várias coisas que não vale a pena aqui falar. Muitas pessoas nos decepcionaram. Irmãos, de um ponto de quase, mano, nós quase passamos necessidade. E um ponto que um dia eu estava com R$80, já tinha as duas crianças pequenas. Eu estava com R$80 no meu bolso, uma prova terrível, que nós tínhamos comércio, perdido quase tudo. Irmãos, ao ponto de um dia minha esposa mandou mensagem para mim, falou: Júnior, tá faltando algumas coisas aqui em casa. Eu falei, manda para mim no WhatsApp a lista. Quando ela mandou para mim, eu vi que dava, era um arroz, um óleo, alguma coisa assim. Irmão, eu fui no mercado, comprei ali o que ela pediu, embaixo de uma grande prova, de uma grande luta, de uma grande angústia, perseguição, que tudo tinha acontecido na nossa vida. Irmãos, e foi quando, irmãos? E sobrou R$30. E eu gosto muito de churrasco, irmãos. Eu pensei, irmãos, vou comprar ali uns R$10 de linguiça, uns 3 gomos, vou pegar ali 2 bifinhos, vou assar lá em casa, bem comer, tô com vontade. Aí eu pensei e falei, não vou fazer isso não, porque tem 2 crianças pequenas, vou guardar esse dinheiro, às vezes precisa comprar um remédio, alguma coisa, vou guardar esse dinheiro. E aconteceu o que, irmãos? Quando a minha esposa mandou aquela mensagem para mim do que precisava comprar, a minha filha Esther falou, mãe, manda o pai trazer Danone, não tem nada em casa para criança comer, mãe. Nós estamos sem nada, manda trazer um Danone, uma bolacha, um iogurte, um sorvete, um Toddy, um Nutella, manda trazer um monte de coisa, mãe. E minha esposa falou assim, ô filha, minha esposa começou a chorar e falou para minha filha, não, o papai não tem dinheiro. Papai não tem dinheiro, mas nós vamos fazer o seguinte, filha, nós vamos pegar aqui uma folha e nós vamos escrever tudo aquilo que vocês querem. Chamou o filho, meu outro filho Davi junto, e foram escrevendo tudo que ela queria, bolacha, Danone, refrigerante, isso, tudo, irmãos. E eles pegaram, dobraram os joelhos naquela lista e foram orar a Deus. E falou para Deus preparar para eles. E quando, irmãos, eles oravam a Deus, isso era por volta de 3 horas da tarde, 5 horas eu cheguei em casa com as coisas que a minha esposa mandou comprar. E quando foi 6 horas, eu sentado no sofá, pensando na vida, de repente, chama um irmão no meu portão. Eu morava numa casa em Carapicuíba, na descida, quem foi em casa sabe. E ele falou, ô Júnior, paz Deus, abre a sua garagem aí que eu vou pôr o carro aí dentro. O meu freio de mão tá ruim do carro. Falei, tá bom. Abri, ele colocou dentro. Ele entrou na sala, as crianças brincando lá na cozinha, corredor dá pra cozinha. E ele conversando comigo ali, ele perguntou, cadê seus filhos, Júnior? Tá bem, graças a Deus, como eles estão? Tá bem. Ele perguntou 3 vezes, cadê seus filhos, Júnior? Tá bem, Davi, Esther, vem aqui dar um abraço, meu irmão. Eles vieram, deram um abraço, falou, Júnior, eu já vou embora. Eu tava no mercado agora, e eu sei que você gosta muito de churrasco. E eu comprei uma picanha para você. Ô, irmão, fazia 1 hora que eu tava com desejo de comer um churrasco, eu já fiquei feliz, irmão, contente. Ele veio aqui pegar. Quando ele abriu o porta-malas, irmãos, você imagina uma compra hoje, mais ou menos aí de 800 a R$1.000, tudo que criança gosta. Você imagina, irmãos. Irmãos, quando ele abriu o porta-malas, eu peguei aquelas compras, aquelas coisas, coloquei em cima do sofá, chamei as crianças, quando as crianças veio, aquela alegria das crianças de ver tanta coisa, não sabia o que pegava, e abraçou o irmão e agradeceu. Irmãos, quando a minha esposa veio da cozinha no corredor, ela chegou ali onde que estava aquela compra, ela começou a chorar, não vai embora não, o irmão já queria ir embora. Não vai embora não, pera aí que eu preciso mostrar uma coisa para você. Eu nem sabia, irmão, eu nem sabia. Ela foi lá e trouxe essa lista e contou pro irmão. Irmão, de boa tarde, eu mandei uma lista pro Júnior para comprar umas coisas para casa, tá faltando, e minhas crianças pediu para comprar isso. E nós fizemos uma lista e nós oramos a Deus. E o irmão veio aqui e trouxe tudo que tá na lista. Aí aquele irmão deu um grito chorando, meu Deus,
Eu estava no meu serviço e uma voz veio até mim e falou: vai no mercado, compra tudo de bom e de melhor que criança gosta. Leva na casa do irmão Júnior, porque as crianças deles estão me pedindo. Glória a Deus, né, irmãos? Tantas coisas lindas, irmãos. Por isso que eu amo fazer visita. Para quem está precisando de uma oração, para o doente, para o órfão, viúva. Vocês veem aqui eu ajudando as pessoas. Por isso que eu amo, vejo o operar de Deus. Chegamos um dia em casa, após o culto, alguns irmãos em casa, pegavam o violão, mano, ficava cantando hino ali, ó. Nossa, é tão glorioso. Nossa, simplicidade, mas cantávamos de alma. Deus visitava nós, aquele cantava, ficávamos cantando 10, 15 hinos. Era muito lindo. Humildade, simplicidade, o amor. E de repente nós ali cantando o hino, o Senhor veio numa voz tão suave e falou para mim: vai na pizzaria agora, compra 2 pizzas, leva lá na casa da irmã Tamara, do outro lado da cidade. E as filhas dela estão me pedindo. Irmãos, falei para os irmãos que estavam ali, na hora, irmãos, fomos lá. Irmãos, quando nós chegamos na casa da irmã Tamara, o marido dela tinha deixado ela morava num bar, pra você ter ideia, com aquelas portas de ferro. Bati bem devagarzinho, irmã Tamara, amém, paz Deus, só vim trazer uma coisa para a irmã. Quando ela abriu a porta devagarzinho, que nós só vim trazer essa para a irmã, nós vamos embora. Falei: não, vocês não vão embora, não. Vocês vão entrar aqui agora, nós vamos orar. Falei: não, irmã Tamara, tá tarde, não. Vocês vão orar, você não sabe a obra que Deus está fazendo. Por que foi, irmã Tamara? Hoje eu cheguei do culto com as minhas 2 filhas, vocês estão vendo ela ali dormindo, as 2 filhas. E quando eu cheguei em casa depois do culto, as minhas filhas falaram: mãe, tô com desejo de comer uma pizza. Mãe, tô com desejo de comer uma pizza. E ela falou assim: ô filha, a mãe não tem dinheiro, só tem um pouco de arroz, aí vamos comer esse arroz, vamos dormir, amanhã quem sabe Deus prepara. E quando as crianças foram dormir, nós estávamos do outro lado da cidade, o Senhor nos mandou lá, foi aquela alegria, irmão. Então a gente vê pessoas dizendo: vocês não são espirituais, vocês não conheceram a CCB, vocês não alcançaram o milagre, a obra, vocês não... Não, irmão. Isso eu presencio até hoje, faço visita. Esse dia nós fomos visitar um irmão lá em Carapicuíba, da CCB. 30 anos de CCB. Está com câncer. Creio Deus que Deus pode fazer uma obra na vida dele. Irmão Alexandre Teixeira, de Carapicuíba. Quem ouvia de Carapicuíba vai fazer uma visita para ele, trabalha com mármore. 30 anos. Sabe quem foi fazer uma visita para ele? Só um irmão. 30 anos de congregação. Isso para mim não são servos de Deus. Isso para mim, pessoas que não têm amor de Deus, que não têm compaixão, que não sente falta dos seus irmãos. 30 anos dentro da igreja. Só foi uma pessoa. Esse dia nós fomos lá fazer uma visita para ele. Foi uma festa tão gloriosa, daquilo que Deus visitou tanto a nossa alma. Tantas pessoas precisando de uma visita e de uma oração. E eu digo para você, pelo amor de Deus, Cristo morreu, cumpriu todas as profecias na sua morte na cruz, na sua ressurreição, para nos dar salvação. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todo aquele que crê e for batizado será salvo. E você vem dizer para mim que a morte de Cristo na cruz, que ele escreveu a sua história com sangue, com dor, com lágrimas, lhe deram vinagre quando estava com sede. Você vem dizer para mim que o Deus, Espírito Santo, revelou por mão uma folha em branca? Revelou para um homem uma folha em branca, que nem todas as Bíblias têm a folha em branca. Ele poderia pregar, sim, que Deus pode estar fazendo uma nova história. Se você crer nessa pregação, nessa palavra, Deus pode mudar a vida de alguém, Deus pode te libertar dos vícios, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode te curar, pode te sarar, pode te salvar. Sim, Deus pode fazer uma nova vida. Mas Deus não escreve nada em linha. Deus deixou tudo escrito. Mandou João na ilha de Patmos, escreve tudo isso que eu te digo. Os profetas sofreram, todos escreveram. Deus escreveu a lei nas pedras. E você vem falar para mim, para Moisés, né? Deus escreveu na pedra. E você vem falar que Deus escreveu, foi Deus que revelou uma folha em branca, sendo que nem todas as Bíblias têm essa folha em branca. E se a pessoa está dentro daquele culto e abre a folha em branca, não tem nada, não tem, na Bíblia dele não tem a folha em branca. Então Deus não vai fazer nada na vida dele. Então, gente, se eu pudesse ficar contando aqui, e isso eu amo, fazer visita para quem está doente, enfermo, parado, desanimado, eu amo. Quem me conhece, cara, porque sabe que eu amo isso, eu amo até hoje. Isso está dentro de mim, arde dentro de mim. Eu gosto, amo fazer visita. Fui fazer visita. Fui comprar 2 banquinhos aqui, uma banqueta para pôr aqui.
em casa, vi no Facebook, baratinho, a mulher aqui que estava vendendo em Sorocaba. Mas agora não tá na CCB não, essas coisas, muitas coisas. Continua o café em Cristo. Quando aquela mulher fui lá buscar, vi no Facebook, ela me deu o endereço, fui lá, nunca vi a mulher na vida. Ela vem descendo com o filho. Quando ela vem descendo, vem vindo, estava do outro lado da rua, ela vem saindo dos prédios, vem para o outro lado da rua. O Senhor visitou meu coração. Essa mulher está arrasada, essa mulher está destruída, ela está depressiva, angustiada, aflita, porque o marido dela abandonou ela. E ele disse, o Senhor contou para mim, o marido disse, agora quero ver você sobreviver sem mim. Nunca vi a mulher na vida. Honra e glória a Deus. Comprei os 2 banquinhos da mulher, falei, mulher, você crê em Deus? Ela falou, creio. Ela falou, creio, eu sou de uma igreja, falou o nome da igreja aí. Falei assim, você crê que Deus me mandou dar um recado para você? Ela falou, creio, ela e o filho dela. Nunca vi aquela mulher. Deus contou para mim que você está passando por angústia, aflição, desespero de alma, necessidade material, prova, angústia, aflição, porque seu marido te deixou, ele falou que você ia perecer, que sem ele você não ia conseguir, que você não ia ser nada se não fosse ele. Aquela mulher começou a chorar no meio da rua junto com o filho. Resumindo, falei, mas Deus vai cuidar de você, Deus vai te ajudar. Creia em Deus, Deus vai resgatar. Ela trabalha com estética, massagem, limpeza de pele, um monte de coisa que ela mexe lá. Ela falou, Júnior, passou-se 15 dias que aquela mulher me ligou, aí ela me contou a vida dela. Ela estava com condomínio atrasado, conta de luz atrasada, internet atrasada, prestação do carro atrasado. Todas as clientes dela tinham sumido, massagem, limpeza de pele, um monte de coisa, depilação. Depois de 15 dias ela me ligou, Júnior, dá glória a Deus. Depois daquele dia, irmão, e meu telefone não parou de tocar. Eu fiz tanto serviço. Ela começou a contar. Eu paguei meu carro que está atrasado, paguei meu condomínio que está atrasado, paguei minha luz, minha internet, minha água está atrasada, fiz uma compra em casa que nós estávamos quase sem nada para comer. Deus abriu as portas. É nesse Deus que eu creio e vou morrer crendo. Creia quem crê. Cristo Jesus. Muitas vezes a gente entrou em casa, o espírito e o demônio pegou a pessoa. E se entrar num lugar que 15 homens não conseguiram segurar aquela pessoa. E você chega lá, em nome do Senhor Jesus, sai dele agora, o espírito sair. E a gente vê gente falando que você não é espiritual para entender a página em branco, porque eu sei o que tem poder é a palavra de Deus. É o que tá. O diabo tentou Cristo usando trechos bíblicos e o Senhor, com a própria palavra, repreendeu Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E o diabo, né? E vocês falar que vocês são espirituais. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. O nome de Deus seja louvado, glorificado e adorado. Porque ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Eu continuo crendo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus sara. Vocês são tão espirituais. Ver professor, repórter, ex-pastor, defendendo coisas, pregação no folha em branco, leu e ainda mandou mentir. Quando lhe perguntarem, não fala que foi a folha em branco, fala que foi em Malaquias 4 em diante. Você dizer que o Espírito Santo faz isso? Meu Deus do céu, cara. Nem se vocês me pagassem, nem se a CCB me pagasse para me fazer um vídeo de mentindo, eu faria isso, gente. Nem se me pagasse. Mas o que a gente vê é de assustar, né, gente? Comente aí, deixe seu like. Só para encerrar aqui, fizemos uma compra e vou mostrar para vocês aqui. Que a gente ajudou uma família. Aqui está a minha filha, gente, que foi com a gente nessa missão ali, ajudar aquelas pessoas que vocês ajudaram no Pix semana passada aí. Nós fomos lá fazer essa compra aqui no mercado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, aí ó, tô aqui no mercado. O Davi com a Esther. Davi tá de bermuda, tá? Não tá na comunhão. Brincadeira, gente. Nós estamos aqui separando algumas coisas que nós vamos levar lá para a irmã lá. Agradecer a todos que ajudaram. E depois eu vou mostrar para vocês, tá? Estamos aqui no mercado. Não sei, eu sou homem fazendo compra, né? Arroz, feijão, óleo, açúcar, peguei alho, cebola, tomate, peguei frango, bisteca, salsicha, detergente, desinfetante, 2 detergente, óleo, bolacha, sabonete, pasta de dente, leite, café,
Eu não sei não, a mulher que sabe, né, o que tem que comprar. Mas tô comprando aqui, gente, saindo do mercado aqui, eu vou levar lá pra casa da mulher. Eu não sei se eu vou conseguir filmar o rosto dela, né? Eu pretendo chegar lá, deixar lá e depois sair já, né? Mas se ela permitir filmar ou se ela quiser gravar alguma coisa, eu mostro pra vocês depois, tá bom? Mas Deus abençoe a todos por enquanto, gente. Daqui a pouco eu chego lá, filme e mostro pra vocês. Deus abençoe e multiplique a todos que ajudaram. Então estamos aqui com a Esther, foi companheira dessa missão aí. Como é que foi lá? Nós chegamos na casa lá? A gente chegou, a gente foi bem recebido, né? Ela tava com ela e o marido dela. A gente pegou as compras e foi dentro da casa dela. Chegando lá na sala dela, tinha, eu imagino que seja o quartinho, né, onde eles dormem, né? Tava lá a cama dela, era bem simples, né? Daí tinha um corredorzinho. Passando tinha um banheiro, o banheiro era bem humilde, não tinha piso, não tinha nada. Não tinha piso na casa? Eu não cheguei a entrar, né, irmão? Porque eu fiquei no carro e eles que entraram lá. A casa mesmo não tinha piso nada na casa. Daí eu entrei com meu irmão. Daí o banheiro era bem humilde, sim. Daí a gente foi na cozinha. Na cozinha tinha um balcão assim, cheio de coisas. Daí tinha um colchão lá. Daí a pia tava cheia de coisa. Eu e meu irmão, a gente deixou as coisas lá. A casa dela era bem humilde. Então agradecer, né, os irmãos que ajudaram, né? Deus abençoe. Então assim foi. Então eles estavam precisando mesmo, então. Estava necessidade a casa? Tá. Isso aí. Obrigado, Deus abençoe. Vai lá. Então, gente, para mostrar para vocês que foi ajudada ali, aquela família ali, né, irmãos, que estava em necessidade, vocês ajudaram aí no Pix. E é isso, gente. Sempre que eu sei, gente, pede ajuda um monte de gente, eu não consigo ajudar todos, né? Tem 2 famílias precisando de alimento, gente, de ajuda. Eu falo, irmãos, eu não tenho também, porque eu tenho 2 crianças pequenas, você sabe, come de dia, eles tomam café de manhã, e o que vai ter no almoço? Com o almoço, o que vai ter no café da tarde? E assim vai, irmãos. E quem puder ajudar o canal, a gente está sempre ajudando essas pessoas que têm necessidade, né? A gente tem que trazer aqui, era a pessoa da CB, uma pessoa bem humilde, eu não queria nem gravar, tímida demais, pessoa bem, uma casa bem simples mesmo, bem simples mesmo. Então, assim, tem muita necessidade que nos pede ajuda. Eu sei que a gente tem que trazer aqui e mostrar, porque vocês ajudam a gente. Então, tá aqui, irmãos. Quem puder ajudar, eu tô com 2 famílias, com criança pequena, precisando de ajuda. E quando eu posso, eu ajudo, irmãos. Com 100, 200, 300, uma família que não tem o que comer, 200, 300 reais, gente, é uma riqueza, né? Eu não gosto de dar dinheiro, irmãos. Eu gosto de ligar no mercado, mandar fazer a compra e mandar entregar na casa. Porque dinheiro, às vezes você tem um esposo que está com algum vício, algum filho com algum vício, e quando chega dinheiro, é meio complicado, entendeu? Então, se a necessidade é comida, irmão, para mim corta meu coração. Porque as outras coisas tudo espera, irmão. Agora, comida, fome, para mim não espera. Eu já sei, já passei necessidade, como os irmãos viu aí no que eu contei, as pessoas foram lá me ajudaram. Eu também, quando eu fico sabendo, meu coração corta. Então, esse vídeo aqui eu fiz para os hiper megas espirituais da CB, que falam, vocês não conhecem, vocês não são espirituais. Ai, gente, vocês são espirituais. Grande abraço, fique com Deus, comente aí, dê seu like. Tamo junto, irmão. Eu sei que essas obras não nos salvam, não nos faz melhor. Nada que nós venhamos fazer nos faz melhor, mais qualificado, nos faz ser santo, nos faz ser mega crente, não, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda oração seja dada a Deus. Nada que façamos nos faz se tornar melhor diante de Deus. É a misericórdia de Deus que Ele alcança a nossa vida, que se não fosse Ele, nada nós, nem nascido a gente teria nascido, né, gente? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Eu falei para a família, se eu conseguir alguma coisa, eu mando para vocês hoje, senão vou morar a Deus, e Deus vai criar um caminho, a gente sabe que não é fácil, eu já passei prova, sei que é difícil, mas tudo está na mão de Deus, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, e Deus abençoe a todos.